Vamos entender a diferença de complemento nominal e adjunto adnominal, certo? Os dois termos podem causar confusão apenas em algumas situações que a gente vai ver aqui bem direitinho. O complemento nominal, ele completa, certo? Uma palavra que tem transitividade. O que quer dizer isso, Sandy? Uma palavra que pede um complemento. Na aula de sintaxe, a gente vê que os verbos podem ou não ter transitividade, né? Se o verbo é intransitivo, ele não pede complemento. Se o verbo é transitivo, ele vai pedir um complemento. Algumas palavras, como substantivos abstratos, adjetivos e advérbios, podem ter essa transitividade, ou seja, podem pedir complemento. Então, o que está perto de algo, o que está próximo a algo. Quem tem comprometimento com algo ou alguém. Quem tem ciúme de alguém, ok? E aí, esse termo vai ser chamado, então, de complemento nominal. Muita gente pode confundir o complemento nominal com o adjunto adnominal, por isso esse vídeo vai esclarecer de vez aí para você qual a diferença, quais as diferenças entre um termo e outro na oração. Vamos lá. O complemento nominal, ele é sempre preposicionado, sempre preposicionado. Então, se o termo aí na frase, a palavra, o termo na oração que você está em dúvida, se ele não estiver preposicionado, ele não tem como ser complemento nominal, ok? Então, já é o primeiro critério aí para eu diferenciar. Outra coisa, o complemento nominal vai completar o sentido de substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios, certo? Adjetivos ou advérbios. Por exemplo, ele tem comprometimento com essa causa. Ele está comprometido com essa causa, certo? Ele está próximo daquela casa. Olha só, aqui eu tenho substantivo abstrato, aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho um advérbio. E eu tenho três palavras aqui de classes diferentes que pedem um complemento, ou seja, são palavras transitivas, elas têm transitividade. E esse termo aqui vai ser o meu complemento nominal, ok? É o termo que vai completar o sentido desses nomes, ok? Sempre preposicionado. Cadê a preposição aqui? Aqui. De mais aquela, daquela. Então, tá bem aqui a minha preposição, ok? Aqui a preposição e aqui a preposição. Outro aspecto aqui que vai nos ajudar a diferenciar. Se o substantivo, então, na frase, né, for concreto, o substantivo que está sendo acompanhado pelo termo que você quer diferenciar, se é adjunto ou se é complemento, se o substantivo for concreto, não tem como ser complemento nominal, porque o complemento nominal ele completa apenas o sentido de substantivos abstratos, nunca de substantivos concretos. Então, veja só. A casa de Joana é bonita. E aí eu estou em dúvida se esse termo de Joana é complemento nominal ou adjunto adnominal, certo? Olha só, casa é um substantivo concreto. Então, de Joana não tem como ser complemento nominal, será adjunto adnominal, tá? Já esses três aqui, nós temos exemplo de complemento nominal, nos três, tá? Nos três nós temos complemento nominal. Nos três. Três exemplos de complemento nominal. Outro aspecto que vai me ajudar a diferenciar, tá? Nesse último caso agora, veja só. Sandy, quando eu tenho uma palavra eu tenho um termo que é preposicionado, que está completando um substantivo abstrato, olha só, tanto o complemento nominal, quanto o adjunto adnominal podem estar se relacionando com substantivos abstratos. E tanto um quanto o outro podem vir preposicionados. É nessa hora, tá? É nessa hora que você vai se confundir, principalmente se a preposição em questão for a preposição de. Se for a preposição de. O adjunto adnominal, ele vai usar a preposição de, certo? E o complemento nominal pode usar outras preposições.
Outra dica, se a preposição em questão não for a preposição de, provavelmente, quase certeza de o termo aí ser um complemento nominal. Vamos lá, então, para ver esses exemplos agora? O uso de medicamentos alivia a dor. O uso de medicamentos alivia a dor e eu quero saber se esse termo de medicamentos é complemento nominal ou adjunto adnominal. Vamos lá. É um termo preposicionado? Sim, está aqui a preposição. É um termo preposicionado. Qual é a preposição? Preposição de. Opa, o complemento nominal aceita várias preposições. O adjunto adnominal só aceita a preposição de. O complemento nominal aceita a preposição de e outras. Então, eu ainda não sei se esse daqui é complemento nominal ou adjunto adnominal. Então, vamos para o segundo critério. Uso. Essa palavra aqui, uso, é um substantivo abstrato? É. Os dois aceitam se relacionar com substantivos abstratos, então ainda não é suficiente para eu saber. O que vai determinar agora, gente, olha só, é esse carinha aqui, o valor semântico. Por quê? Porque a semântica prevalece sobre a sintaxe. A semântica prevalece sobre a sintaxe. Então, aqui, para a gente diferenciar aqui, quando eu tenho um substantivo abstrato que está se relacionando com um termo preposicionado e aparece a preposição de, isso aqui agora é a brincadeira de gente grande, tá? Isso aqui é que te leva para um outro nível agora como estudante de gramática. Eu vou observar o valor semântico desse termo, eu vou observar se ele tem um valor não agente ou um valor agente. Como assim? O uso de medicamentos. Gente, o medicamento usa ou o medicamento é usado? O medicamento usa ou o medicamento é usado? Vamos lá. O medicamento ele é usado. Alguém está usando o medicamento. O medicamento recebe, é afetado pelo uso. Então, se é um valor semântico não agente, aí sim, aqui eu posso dizer que o uso de medicamentos é um complemento nominal. Vamos ver outro exemplo aqui. A explicação do conteúdo foi excelente. A explicação do professor foi excelente. Vamos lá, então, passar aqui nos 3 filtros, nos 3 critérios, para a gente identificar qual é a função sintática de do conteúdo e do professor. Aqui eu tenho um termo preposicionado, confere? Sim, termo preposicionado. Se os dois aqui são preposicionados, os dois podem ser tanto complemento nominal quanto adjunto adnominal. Os dois têm a preposição de, então eu ainda não sei, né? Qual dos dois aqui função eles estão exercendo, tá? Os dois completam o sentido de um substantivo abstrato. Os dois. Explicação é substantivo abstrato. Então, o último critério que eu vou avaliar agora, certo? O último critério que eu vou avaliar é o valor semântico. Aqui, o conteúdo explica ou o conteúdo é explicado? O conteúdo é explicado, então aqui o valor é não agente. Se o valor é não agente, esse carinha é complemento nominal. E aqui, o professor explica ou o professor é explicado? O professor explica. Então, do professor tem valor agente, é ele quem pratica a ação da explicação. Então, A de agente, veja só a dica aí. A letra A de agente, é a letra A de adjunto adnominal, certo? Então, aqui complemento nominal e aqui adjunto adnominal. Essa foi a explicação de hoje para você que é aluno do EPP Concursos. Eu sou a professora Sandy Falcão e tenha um bom momento aí de estudos da língua portuguesa. Sucesso!